toda criança ela tem um potencial muito grande, tá? Se a criança não foi estimulada desde pequenininha, da maneira correta para se desenvolver, então ela não vai ter esse favorecimento. Se ela tiver, ela vai conseguir atingir esse desenvolvimento muito melhor. Maria Montessori, né, ela foi a primeira mulher que se formou em medicina na Itália. E ela, antes ela se tornar médica, ela cursou engenharia, estudou biologia, psicologia e filosofia. E ela iniciou seus estudos com crianças portadoras de deficiências mentais. E ela percebeu que muitas questões elas poderiam ser resolvidas usando a pedagogia, ao invés da psiquiatria. Então, essa mulher, né, ao longo da carreira dela, ela construiu esse método montessoriano. Então, ela vai tratar de desenvolver esse quarto para que ajude no desenvolvimento da criança. Esse método, ele utiliza muito colchões no chão. Tem muita gente que fala assim, mas o colchão no chão é perigoso, porque esse método você vai ver que ela propõe tudo para que a criança tenha autonomia, ela se desenvolva sozinha. E aí as pessoas falam assim, mas Mara, o colchão no chão, né? A criança pode levantar ali, ela sai engatinhando, né? Quando ela o bebê já está um pouquinho maior, sai engatinhando, ou até mesmo andando. E, olha, o importante é que o quarto ele esteja todo preparado para essa criança. Há também muitos estudos, né, que mostram que tem muito mais acidentes com crianças de berço, né? A criança às vezes consegue escalar o berço e cai. Tem muito mais acidentes com berço do que com o colchãozinho no chão, tá? Você vai ver que brinquedos, tá vendo? Ó, os brinquedos nesse estilo e tudo, livros, devem ficar tudo na altura da criança. Porque, por mais que, se você vai fazer uma decoração para o seu bebê, já pensa nesse estilo montessoriano, porque aí você já vai aproveitar o seu quarto todo, tá? É claro que você pode ter o mini berço, igual a gente falou, é até muito utilizado, né? O mini berço montessoriano, porque aí a mãe tá ali, vai pegar para amamentar, tá mais na altura da mãe, para a coluna da mãe, pensando mais na mãe, tudo. O bebê ainda não se mexe muito, não tem muito risco. Aí você tem o mini berço montessoriano. E depois ele até vira uma caminha montessoriana, ela vira essa caminha baixinha e ainda dá para o seu bebê por um tempo. Só que essa caminha proposta montessoriana são esses mais baixos, né? Deixa eu voltar a imagem aqui. Olha aí que gracinha esse quarto montessoriano. Tudo para estimular a autonomia e a independência da criança, tá vendo? E com segurança, tudo com segurança. Você vê, ó, os móveis, tá vendo? Todos na altura da criança, né? Olha aí que delícia, tá vendo? Uma outra coisa que ela propõe nesse método, né, nessa filosofia montessoriana, é a barra. Tá vendo? Uma barra na parede. Você coloca uma barra, tá vendo? Essa barra, ela estimula a criança a levantar sozinha. Então, é muito interessante. Essa barra, ela ajuda muito a criança a tomar firmeza, né? Uma outra coisa que ela coloca na filosofia, né? Você vai ver aí, o espelho, ele estimula muito. É o autoconhecimento, né? A criança, ela se autoconhece. Ajuda muito para isso, né? No autoconhecimento. Os tapetes, fundamentais, tá vendo? A caminha montessoriana, tudo, para quando o bebê for crescendo, já tá tudo na alturinha dele. E o tapete, tá vendo? Olha como ele é fundamental. Esse quarto tá até uma gracinha, porque tem uma girafinha, não sei se vocês estão vendo aqui, ó. E essa girafinha vai marcando, né, a altura conforme a criança vai crescendo, é muito interessante, né? Fica um quartinho muito bacana, né? Gente, lembre-se de evitar sempre móveis com quinas, tá? Os quadros, a gente aconselha muito os quadros para quartinho de criança, né? Não devem ter vidro, tá? Protegendo, não. É só a imagem mesmo, a moldurinha, não deve ter vidro. O espelho sempre é fixado na madeira, no MDF, por segurança, para se acontecer alguma coisa, Deus me livre, guarde, ele quebrar, não ter estilhaço, você coloca película atrás, tudo com muita segurança. Móveis sem quina, tá? Uma coisa também fundamental, que eu não posso deixar de falar aqui, proteger tomadas num quarto montessoriano, onde a criança vai ter
a sua autonomia, né, estimulada, o seu desenvolvimento, a criança ela vai mexer no quarto todo. Outra dica também, que é muito legal, é de você colocar os quadrinhos nas paredes, é fixar com fita dupla face. Esquece prego, esquece parafuso, porque se a criança puxar, se soltar, aquele prego, parafuso, vai ser perigoso para a criança. Então, hoje em dia, a gente tem as fitas adesivas, que são fantásticas, então, utilize dessas fitas adesivas. Degrau é um perigo para a criança, tá? Então, eu quando vou fazer casa, eu sempre sondo com o cliente, porque às vezes ele quer, eu quero um monte de desnível, eu falo, olha, o degrau, ele nem é bom para quem vai, pensa em ter filhos, e tanto na velhice também, o degrau, ele se torna perigoso. Então, né, não é adequado, você precisa proteger as áreas que têm degraus, para o seu filho não ter acesso, principalmente se ele tem um quarto que ele vai ter essa independência, ele vai levantar, ele vai, né, acordar e vai levantar sozinho, então é importante você pensar nisso. Tomar cuidado com objetos que podem ser engolidos, né? Ele não deve conseguir trancar, fechar a porta, né, sozinho. Uma outra coisa que é interessante, que a Maria Montessori fala, ela fala muito sobre o trocador. E quando eu vejo ela falando assim sobre o trocador, eu lembro muito de mim, quando os meus filhos eram, né, bebês. Porque o trocador meu ficava no alto, eu não tinha ainda esse conhecimento que eu fui adquirindo com o tempo. E era, realmente, às vezes eu esquecia de pegar a fraldinha, um lencinho umedecido, era aquela coisa assim de, ai, segura a criança aqui, porque era no alto, né? Então você pensa muito no pai, na mãe, proteger a coluna do pai e da mãe, mas e a criança, ela fica ali no alto. Um segundo. Criança é uma coisa impressionante. Um segundo ela pode cair dali de cima. Então, a Maria Montessori, ela fala muito sobre isso. Ela fala, olha, tanto berço quanto trocador, o ideal é que seja no chão. Você pode estar utilizando os colchõezinhos para trocar o seu filho no quarto, a própria caminha montessoriana dele, mas ela aconselha a não utilizar esses trocadores altos, tá? E hoje eu concordo muito com ela, né? Os armários baixos, sempre para estimular, para a criança poder pegar as coisas e também guardar, porque a criança, desde pequenininha, se ela for estimulada a organizar o quarto dela, ajudar a colocar no lugar, não só tirar, mas a colocar no lugar, ela vai se desenvolver para ser uma pessoa ativa, né? Muitos pais não têm a noção de como isso é importante, de que o filho possa não só tirar, mas também ajudar a colocar no lugar ali, né? Pode ser uma brincadeira, né? Você pode tornar isso divertido. Ah, vamos, ajuda a mamãe aqui, ajuda o papai aqui a guardar e faz disso uma brincadeira. Mas estimule o seu filho a organizar, a ser organizado, tá? Vou falar aqui um resuminho para vocês. O quarto montessoriano, ele é um ambiente montado com foco total na criança. Ele vai focar na criança. Então, é igual eu falei, não na coluna do pai e da mãe, que quer o trocado alto, o berço alto, para ficar mais fácil. Ele vai focar totalmente na criança, tá bom? E vai estimular a autonomia, o desenvolvimento, vai deixar ela livre e segura, porque você vai tomar todos os cuidados para ter esse quarto montessoriano, tá bom? E a criança ela vai se sentir amada, estimulada, vai ajudar ela a se desenvolver com segurança, com alegria, né? Eu espero ter ajudado vocês aqui. Compartilha esse conteúdo, né? Curte. Queria muito que na época que eu fui mãe, né, eu tivesse acesso a conteúdos como esse. Então hoje eu faço isso com muita alegria, de verdade, de coração, eu trago isso com muito carinho para vocês, tá?